Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast. Estamos se aproximando do final do ano, os conteúdos estão chegando ao fim desse exercício, mas ano que vem tem mais, hein, pessoal? E a gente tá chegando no final do ano, tá ficando mais quente os assuntos, mais legais, com profissionais com muita experiência vindo aqui compartilhar suas histórias com a gente. Então, eu espero que você esteja gostando e se de fato você está, já se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, porque todas as quartas-feiras, às 20h30, nós temos aqui um conteúdo de alta qualidade, com pessoas incríveis que estão dispostas e disponíveis para compartilhar um pouquinho das suas vidas com a gente. Se você é novo por aqui, saiba que nós falamos sempre sobre carreira, negócios e empreendedorismo e tudo que circula em torno desses temas, sempre buscando aprender para que nós tenhamos também sucesso nas nossas vidas. Eu lembro que o sucesso não é necessariamente você ter o maior volume de dinheiro no seu bolso, ou ser o número 1 lá na companhia que você participa, trabalha, mas é de fato você fazer com brilho nos olhos, com amor, paixão, tudo aquilo que você se predispõe a fazer. Um amigo diz que sucesso nada mais é do que você determinar claramente os seus objetivos e perseguir até conseguir conquistá-los. Então, talvez o seu objetivo seja ter um bem patrimonial, talvez seja ter presença maior com a sua família, talvez seja ser o número 1 lá na empresa que você participa, mas independente do que é o seu objetivo, faça isso com amor, com paixão, com muito brilho nos olhos, com qualidade, porque é isso que o mundo percebe, é isso que o mundo de fato acaba sendo impactado ao longo da sua jornada. Sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas à Lucilene. Obrigado por você aceitar esse bate-papo, vir aqui conversar com a gente, compartilhar um pouquinho da sua história. Eu estou muito feliz que você agora deu certo a agenda, né? A gente tentou umas vezes aí e não deu certo. Mas obrigado por você disponibilizar um pedaço da sua agenda corrida aí para vir aí conversar conosco, tá? Eu que agradeço, Léo. Acho que é uma oportunidade muito legal. Como eu te disse, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Eu acho que vai ser um momento muito gostoso aqui, esse nosso bate-papo. Eu que tenho que agradecer. Ah, que isso, vai ser gostoso sim, porque só essa energia aqui positiva, esse desejo de compartilhar histórias boas já faz com que o ambiente fique muito agradável. E eu tenho certeza que o que você vai compartilhar com a gente hoje vai impactar muitas pessoas, pessoas que a gente nem vai conhecer, que a gente nem vai ver, mas que vai ser atingida por algum insight, por algum assunto específico, vai se identificar. Tem muito isso aqui, né? As pessoas trazem histórias e mostram para o mundo que de fato aquilo que ela viveu é semelhante ao que muitos vivem. E isso inspira. Pode parecer que não, mas às vezes as pessoas falam assim: poxa, mas eu venho de uma realidade difícil, diferente, tem as suas dificuldades, eu vivo num modo hard. E quando ela ouve, escuta outra pessoa que tem o seu devido sucesso, dizendo: eu vim da mesma origem, eu persegui os meus objetivos vivendo esses desafios e deu certo. Então isso é muito positivo, muito impactante e traz a inspiração que a gente precisa, né? Então eu tenho certeza que você vai trazer muitos insights aqui para nós hoje. Espero que sim. Legal. Bom, vamos lá. Você é uma mulher de grande sucesso, né? E tá há muito tempo já, embora jovem, tem muito tempo de carreira, tem uma carreira bem consolidada. Mas, como eu sempre digo para todos os nossos convidados, tudo tem um começo. Tem o primeiro degrau, que às vezes é o mais difícil, né? Parece que é o mais alto. Eu queria saber qual foi o seu primeiro degrau. Qual foi o início da Lucilene? Conta pra gente. Léo, assim, eu acho que de tudo mais importante do começo, e é o que eu falo em muitas das mentorias que eu dou e para muitas pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar, é de onde eu vim, né? Eu acho que a gente não pode esquecer de onde a gente veio, para a gente saber bem para onde a gente quer ir, né? Eu vim de família pobre, né? Nasci na periferia de São Paulo. Meu pai, ele era ferramenteiro. Minha mãe foi uma mulher do lar que sempre cuidou dos filhos e da casa. Mas assim, eu cresci com o meu pai sempre dizendo que a gente tinha que estudar. Sou de uma família com 4 irmãos, né? 3 mulheres e um homem. Sou a caçula dessa família.
E cresci ouvindo sempre meu pai dizer que a gente tinha que estudar. Então, ele e a minha mãe não tiveram essa oportunidade, vieram do interior do Paraná, estudaram um pouco, mas sempre que meu pai teve a oportunidade de fazer um curso, né, como ele era ferramenteiro, onde ele começou a ver a importância, acho que ali do estudo, ele foi fazer Senai, né, se desenvolver, e ele sempre falava para a gente focar nisso, para a gente ter liberdade, para a gente escolher o que a gente quisesse fazer nas nossas vidas, e os 4 filhos são formados, né, de uma época que a gente vem de pessoas mais humildes, de pessoas que, assim, elas não tiveram esse mesmo grau de instrução, né? Mas só o apoio de vai lá, eu tô aqui, né? Eu acho que, graças a Deus, nunca passei uma necessidade na minha vida, né, familiar ali. Meu pai sempre trabalhou muito para suprir as necessidades da casa. Então, o fato de não precisar subsidiar nada na minha casa me deu a oportunidade de ir trabalhar cedo e poder pagar a minha faculdade, né? Então, eu acho que esse é o principal apoio, o apoio emocional, né? De também dizer para todos os filhos, vocês podem, vão lá, vão atrás. Estudei a minha vida toda em escola pública, então dentro da escola pública, se hoje já é complicado, na nossa época também era. Acho que o ensino ele veio se deteriorando com o passar dos anos, mas na minha época também era complicado, né? E a gente via muitas coisas ruins, pessoas que fizeram escolhas ruins. Então é você todos os dias olhar e falar que você quer algo diferente. Porque, infelizmente, dentro da periferia, a gente pode escolher outros caminhos que às vezes se intitulam ser mais fáceis, mas não é, né? E a gente, dentro desse universo, viu muitos amigos escolherem caminhos que não foram os melhores. Então, é todos os dias você se reafirmar e falar: eu posso fazer diferente, não, eu quero estudar, eu vou aproveitar a oportunidade. Eu estou dentro da escola pública, mas não importa, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou fazer o melhor que eu posso dentro disso. E foi assim, né? Eu acho que sempre com muita dedicação, muito estudo. Eu comecei trabalhando no Shopping Jardim Sul como auditora de loja, né? Eu acho que a minha vida toda foi dentro da área financeira. Então, eu comecei ali como estagiária, ainda no ensino médio. Na época, a gente podia já começar como estágio, hoje é o jovem aprendiz, né? Mas justamente buscando, não, eu quero fazer algo melhor para minha vida. Então, eu trabalhava, eu estudava, e ali dentro, no meu primeiro ano, eu fui estagiária ali trabalhando nas lojas. E aí, como eles viram que eu trabalhava direitinho, que eu corria atrás, fazia as coisas, eles me efetivaram para dentro do condomínio do shopping, né? Então, eu passei a ser apoio tanto da administração do shopping, quanto depois na parte do condomínio. E ali eu comecei contas a pagar, contas a receber, aí caí na contabilidade. E eu tinha um líder lá que justamente era formado em contabilidade, e ele falava, eu estava na época de escolher a faculdade ali, e ele falava para mim, faz contabilidade, porque vai te dar outros horizontes. Como contadora, você vai poder escolher algumas profissões, inclusive outras que estão voltadas para a área administrativa também, caso você não queira atuar como contadora, mas ele vai te abrir um leque de opções. Eu acho que faz sentido para você. E eu comecei a buscar um pouco mais sobre isso, porque, de novo, né, e é o que eu falo para as pessoas, às vezes, não precisa necessariamente você ter alguém ali na sua vida toda que, ai, meu tinha um tio que trabalhava com isso, por isso que eu fui para. Não, você pode ter a oportunidade de ir atrás do que você quer também, sabe? E é com essa troca, hoje em dia, ainda mais hoje, né? Que esse mundo totalmente globalizado, a internet está aí para tudo, a conexão com tudo. O leque de escolhas ele é bastante amplo, então as pessoas poderem olhar e falar: não, mas o que você faz mesmo? Que é até um pouco do que a gente estava falando agora. Eu acho que é muito legal esse teu olhar também de eu quero enxergar todas as opções que existem no mercado para escolher, porque eu acho que os nossos jovens têm isso hoje, né? E eu pude, através de uma outra pessoa, começar a pensar, acho que é uma área interessante, eu sempre gostei, né? Eu tinha dúvidas entre fazer direito e fazer contabilidade.
E ele me trouxe alguns insights que me levaram para a área contábil e eu não me arrependo nem um pouco. Que bacana, muito bom ter conhecido um líder, né, que te deu uma perspectiva tão ampla. Eu tenho formação em administração e geralmente auditor faz a formação complementar em ciências contábeis, porque a auditoria é formada por contadores. E aí, no processo em que eu ia começar ciências contábeis, eu decidi fazer uma migração dentro da companhia e fui para a área comercial. Então, eu entendi que não seria mais necessário. Mas olhando todo o histórico, eu acredito que se fosse para eu escolher hoje entre administração e ciências contábeis, eu teria ido para ciências contábeis, porque eu vejo uma amplitude mais profunda, mais abrangente, e de fato você conhece toda a organização com a área de ciências contábeis, né? Eu sou um defensor do setor, da área, não só porque eu represento uma companhia que atua na área, mas eu também represento entidades de classe do setor. Eu sei a importância que é para uma companhia ter um nível de qualidade das demonstrações financeiras, e o profissional que ele tem a formação de contabilidade, ele é um profissional bem mais robusto. Ele vai mais bem preparado para o mercado, para ajudar os empresários a resolver problema. Então, de fato, o seu líder te direcionou para uma área muito legal e que certamente deu certo, né? E eu sou suspeita, porque eu acho que quando eu comecei a pesquisar e olhar o que eu realmente ia estudar, eu sentia a contabilidade assim como o coração da empresa, sabe? Uhum. E isso me apaixonava, porque eu falava, se eu conhecer isso aqui, eu consigo olhar tudo em torno, tudo que acontece dentro da companhia, traduzido em números, porque eu acredito muito nisso, sabe? Que a contabilidade, muitas pessoas olham para mim e falam, mas tem que gostar de matemática. Matemática é uma parte disso, mas não é o principal disso, até porque a gente lida muito com legislação. Tem que entender a legislação, tem que entender os ICPCs, tem que traduzir tudo isso. E a parte matemática o Excel faz, né? O Excel faz, o RP faz. E eu olhava, mas eu falava assim, eu vou transformar histórias em números. Isso. E eu achava isso o máximo. Então, para mim, assim, eu brinco, eu sou suspeita, porque eu sou uma defensora imensa da área, acho que é uma área apaixonante. Legal, e muitos que nos assistem são empresários, e a gente sabe que a característica de empresa familiar no Brasil, ela é predominante, né? A gente tem mais de 90% das companhias de origem familiar, independente do tamanho dela. E geralmente a empresa familiar, ela tem uma pegada de empreendedorismo. É o sujeito que acreditou em algo, idealizou, colocou a mão na massa e executou, né? E aí carece de uma sofisticação muitas vezes contábil, financeira, administrativa, que geralmente vem na segunda geração, né? Então, para quem nos assiste é empresário e talvez viva isso, fica um alerta assim, valorize seu contador, né? Não pague o contador só para ele apurar o imposto da sua companhia. Senta com ele, pede o balancete, pede a demonstração, discute, entenda, né? Porque isso tudo você vai conseguindo entender, como você disse, contando a história da companhia com base nos números, né? Nos registros. Então isso tudo te possibilita vislumbrar uma história ainda maior. Sim. Ou até mesmo salvar uma história que não está indo muito bem. Então, de fato, a contabilidade ela exerce um papel importantíssimo para a sociedade e que não só empresários deveriam conhecer. Sim. Né? Os próprios, a gente fala muito sobre as pessoas investirem em empresas de capital aberto. Muitas vezes a pessoa investe seu dinheiro suado simplesmente porque aquela marca é famosa, conhecida, atraente, e faz sentido também, mas não é o único pilar. Né? A pessoa tem que ir lá acessar as informações financeiras da companhia, discutir, olhar, analisar, ver se de fato a companhia tem números bons para então fazer o investimento. Então, quando a sociedade está mais alerta sobre a importância da contabilidade, acho que as coisas vão melhor, vão Sim, bem. mas eu acho que de uns anos para cá isso já melhorou bastante. Sim. Né? Eu acho que ainda tem um caminho importante a ser perseguido, principalmente em empresas familiares. Uhum. Mas eu acho que o contador, nas empresas de forma geral, ele já deixou de ser visto apenas como
o profissional que consolida números. Eu acho que de uns anos para cá isso já se consolidou muito mais como um papel estratégico, as empresas já entenderam que é importante envolver ele também nas decisões para o desenvolvimento e crescimento da companhia, até com a chegada dos CPCs, né, há alguns anos atrás, aí, ele traz algumas interpretações subjetivas que você precisa discutir para você aplicar de uma forma correta. Sim. Então, você precisa envolver o contador para isso, né? E não vou nem falar da reforma tributária que está chegando, então a importância Ela que vai cada ficar de cabelo em pé. né, tem em frente a isso. E eu acho que um outro indicador importante dessa mudança é o volume de profissionais que entraram no mercado de conselho, né? E eu acho que isso muito é comparado também com o que acontece fora do nosso país, porque fora do nosso país, em países desenvolvidos, conselho em empresas é uma coisa já estruturada, estabelecida. E aqui, principalmente empresas familiares, não aplicavam isso. Sim. Né? Então, eu acho que com o crescimento desse mercado de conselheiros, é um forte indicador de que as empresas estão sim se preocupando com isso, que elas querem ter uma empresa mais sólida, mais competitiva. Olha o tamanho do nosso mercado e olha quantas empresas abrem e fecham por ano. Sim. Né? Então, acho que mesmo empresas familiares hoje já estão mais preocupadas com isso e dando aí um direcionamento de que elas querem crescer e vão crescer. Concordo com você. De fato, tem tido uma mudança positiva nesses últimos anos. Acho que a internet trouxe também essa possibilidade de vislumbrar o quão positivo é se você tiver sofisticação, né, na governança. Isso é muito legal. Só para eu fazer a virada correta, e aí você passou a dominar shopping center. Dominar não, né? Não posso dizer dominar. Eu fiquei ali 4 anos, mas naquela época, faz pouquinho tempo, assim, carinha de 20, mas já passou um tempinho, a contabilidade de shopping, ela não era uma coisa mandatória, legalmente falando. Então, a gente tinha um controle muito importante da contabilidade, porque a gente tinha uma empresa muito importante que era a dona do shopping, né, por trás de tudo isso, e que queria números sólidos e tudo mais. Mas ali eu me vi com o desejo de ampliar horizontes, de realmente ir para a parte tributária mais consolidada. Eu queria entender. Eu sempre enxerguei a área contábil como uma área que ela não é só a contabilidade, ela é muito mais que isso. E eu queria conhecer tudo isso. Então, para mim, a área tesouraria, né, a parte ali, contas a pagar, contas a receber, faturamento, a parte de impostos, a parte contábil, elas se complementam. E eu queria enxergar tudo isso. E ali eu não ia conseguir, né? Então, eu fiquei 4 anos, foi meu tempo de shopping ali. E aí eu fui para Deloitte. Legal. Que era justamente onde eu idealizava ter este potencial de desenvolvimento, de crescimento, de tudo. E foi justamente uma amiga da faculdade, né, que eu conheci, que trabalhava lá, e a gente começou a conversar e eu falei, mas por que não, né? Então, vamos tentar uma empresa, porque eu imaginava assim, uma empresa de consultoria grande como era a Deloitte, como é a Deloitte, eu me imaginava conhecendo vários setores de uma forma mais rápida. É uma empresa que sempre investiu muito em treinamento, né, pelo perfil da empresa. O setor de auditoria é treinamento contínuo, né, educação continuada. Então, eu falava, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E foi assim, em pouco tempo eu estava lá, saí do shopping para ir para Deloitte. Bacana. Passei 9 anos da minha carreira lá. E em qual área? Em outsourcing. Legal. Né? Então, e era exatamente ali que eu queria estar, porque justamente o outsourcing te possibilita atuar diretamente. Era a Ângela, líder lá? A Ângela, ela era líder de RH, Legal. Né, da parte de payroll. Eu era da parte contábil, fiscal, era o Costa, né, que já Bacana, não está mais famoso. aqui conosco. Mas ele que foi o principal sócio ali, mas já trabalhei com muitos outros hoje, né, o João Maurício, entre outros ali Legal. também. Bacana. Passei 9 anos ali com, acho que uma história incrível. Deloitte, eu costumo brincar que foi meu primeiro amor, né? Eu acho que aprendi demais, me desenvolvi demais. Acho que tudo que eu queria buscar lá, eu encontrei. Então, acho que a minha base, e eu acredito muito nessa
estrutura que a gente cria, né? Hoje, às vezes, os nossos profissionais que chegam no mercado quer tudo para ontem, quer tudo muito rápido. E eu sempre acreditei nessa formação de base, sabe? A gente trabalha muito em empresas de consultoria, sim, mas você adquire uma bagagem, tanto técnica, quanto como lidar com o cliente na linha de frente todo dia ali, quanto lidar com a tua equipe, com os sócios. É um aprendizado único, é um aprendizado único. E outro ponto dentro da Deloitte que assim foi a minha paixão é a parte de treinamento, porque eu sou apaixonada por treinamento, eu gosto muito de lecionar, acho que a maior parte da minha carreira, da minha vida, foi sempre ensinando. Acho que a melhor forma da gente aprender é ensinando. E ali, desde o meu primeiro dia, a Deloitte tem treinamentos de um mês para todo mundo que entra, né? Os jovens talentos. Você passa um mês em treinamento. E durante o meu primeiro mês, eu olhava aqueles profissionais dando treinamento e eu falava, cara, eu quero cuidar disso aqui um dia. E foi assim. Eu sempre me dediquei muito para tudo que eu faço e lá não foi diferente. Só que a gente só podia começar a trabalhar na parte de treinamentos quando a gente estava no cargo de supervisão. E aí, uma gerente, que é a Cecília, ela sabia da minha paixão, ela sabia que eu era apaixonada por essa parte de treinamento. E assim que eu assumi a posição de supervisora, ela falou: Você vai ser o meu braço. E a partir dali, nunca mais eu saí. Então, eu comecei a apoiar diretamente nos treinamentos e quando eu assumi a cadeira de gerente, eu assumi o projeto de novos talentos. Então, eu era responsável por preparar todo o material, o conteúdo, de discutir com os líderes que iam ser os treinadores, de avaliar o conteúdo e depois eu ia lá nos 2 últimos dias fazer a revisão de todo o conteúdo, aplicar as provas finais e aí fazer o desfecho do treinamento com a galera. E assim, eu falo, essa é uma das minhas paixões. Acho que hoje, inclusive, eu estava ouvindo uma matéria e me trouxe essa minha memória, porque uma das coisas legais que eu acho que eu implantei nesse projeto foi a segunda prova. Nos primeiros, a gente costumava ter turma de 50, 60 pessoas, né, funcionários novos ali. E eles, muitas vezes, na primeira prova, eles iam tão mal. Eu tinha algumas pessoas que foram tão mal. Eu tive uma menina que zerou a prova. E quando eu fui corrigir aquela prova, eu falei, eu não acredito que ela zerou essa prova. Ela é boa, sabe? Eu sentia que às vezes ela tinha medo de se comunicar, mas ela era uma menina muito inteligente. E primeiro, que para você estar lá, você já passou por tantos testes que, assim, zerar uma prova, e isso na minha cabeça, aquele dia me ficou, assim, latejando de uma forma. Falei, preciso fazer alguma coisa diferente. E aí eu propus para o pessoal que todo mundo que fosse abaixo da média, que eu fizesse uma revisão com essa turma e aplicasse uma nova prova. Porque eu acredito que muitas pessoas às vezes vão mal em provas pela insegurança. Imagina, a pessoa tem lá seus 20 anos de idade, acabou de passar por um monte de teste para entrar numa empresa dos sonhos, entrou lá, passou um mês em treinamento, aí de repente ela se vê pressionada a passar numa prova, com aquele medo de que se ela for mal numa prova, ela pode ser demitida. E eu falei assim, gente, olha quanta pressão para uma turma que está começando agora, né? E foi incrível. Essa menina, para mim, é uma inspiração, porque ela saiu do 0 ao 10, né? E aí, para mim, estava a prova de que eu estava certa ali. Porque é isso, acho que a pessoa fica nervosa, a pessoa vai cometer erros, é muita pressão para muita coisa. E mais do que aplicar um novo teste, fazer uma revisão, eu fazia um one-to-one com esses profissionais. E ouvia um pouco qual era a percepção dela sobre aquele treinamento, qual que era a percepção de por que ela pode ter ido mal na prova. Colocava um pouco das minhas percepções, porque às vezes olhando a prova você percebia o que tinha acontecido com aquela pessoa,
sabe? E foi muito legal, os resultados foram muito bons mesmo. E Bacana, eu acho isso interessante. Essa, isso que você trouxe é uma inovação dentro de um setor que é tradicional. Então, a gente entrevistou muito auditor, ex-auditor, e a gente fala muito da importância do setor de auditoria para a formação de pessoas, porque é uma panela de pressão. Em curto espaço de tempo, você está muito bem preparado para o mercado, porque é treinamento constante, é exposição a vários tipos de negócios diferentes, assuntos diferentes, então isso tudo é muito legal. E todo ano tem turma de trainee em todas as empresas de auditoria. Em umas menores são 10, 20, 30 trainees, em outros são 300, 500, mas é o mesmo modelo. E são pessoas jovens, então quando você observa que o jovem tem insegurança, tem medo, tem várias situações ali que pode impactar no seu desempenho e traz um olhar diferente de dar uma segunda chance, pode mudar o futuro daquela pessoa e também o futuro da própria companhia que está investindo naquele profissional. Então, essa inovação que você trouxe para um processo que é tradicional, ele acontece todo ano igual, mas que o resultado pode ser totalmente diferente, é fantástico. Parabéns por isso. E só é possível fazer isso quando você faz com amor, com paixão, porque você gosta daquilo, né? Você fala, meu, tem uma forma de melhorar. Então, isso é bem bacana. Parabéns. E você sabe, Léo, que eu acredito muito, assim, nós líderes, a gente, pro lado bom e às vezes pro lado ruim, a gente tem a capacidade, às vezes, de alavancar a carreira de alguém e de destruir ela também. Sim. Né? Esse momento de formação, e eu sempre gostei muito de lidar com esse público jovem, era um momento de troca tão gostoso, e que você fala assim, se você às vezes trata esse profissional mal, ele tá olhando para você o tempo todo ali como uma inspiração, porque ele está chegando numa empresa onde ele batalhou muito para estar, e de repente você está ali numa cadeira que ele se vê daqui muitos anos, né? Se você trata ele mal, se você desrespeitar, às vezes você acaba com a carreira desse profissional, porque ele começa a ver tudo aquilo que ele sonhou sendo desconstruído. Né? Então, eu acho que é esse o olhar que a gente tem que ter como líderes, de realmente estar perto, de inspirar, de ajudar. Erros todo mundo vai cometer. Então, eu acho que é importante esse olhar, sabe? Para realmente desenvolver, porque eu acho que esse é o nosso papel como líder. Não menos que isso. É isso aí. Sabe? Muito legal. E até só te trazendo um outro ponto sobre, que eu acho que é relevante sobre essa passagem na Deloitte, foi a minha chegada, que também tem a ver, na época se chamava CBC, né, que foi esse meu mês de treinamento. Eu fiz a minha prova da Deloitte dentro da... Ai, esqueci o nome da faculdade agora. FECAP? FECAP. Obrigada, me veio FIPECAP, da FECAP. Eu fiz a minha prova dentro da FECAP. Na minha época, a Deloitte só contratava quem era estudante da FECAP, Mackenzie e PUC. E eu não era de nenhuma das três. Eu fazia Sumaré. E eu acho que essa é uma mensagem importante quando a gente fala de inspirar, de batalha pelo que você quer, não importa de onde você veio. Porque, assim, eu não podia pagar um Mackenzie, né? Como eu falei, eu tinha que estudar, tinha que trabalhar, tinha que pagar pelos meus estudos. E quando eu entrei para estudar, eu não tinha condições de pagar. E eu fui, inclusive eu era bolsista também na Sumaré. E ok. Quando me surgiu essa oportunidade de ir para a Deloitte, e algumas pessoas já tinham falado para mim, você não vai conseguir, porque você faz Sumaré. A Deloitte só contrata essas 3 faculdades. Eu falei, eu vou conseguir. Eu vou. Determinada. Eu falei, eu vou conseguir, eu vou entrar. E era uma coisa que, assim, vindo de shopping, eu não tinha bagagem de impostos. A prova, eu tinha 3 books. Um técnico de impostos, um técnico de contabilidade e um outro que era de conhecimentos gerais e o de psicológicos, né? Aí eu falei, eu não conheço nada desses outros aqui. O que eu tenho para... Tinha um monte de perguntas sobre ICMS. Eu falei, eu nunca vi ICMS na minha vida.
eu escrevi um texto nesse book e, enfim, foi para adiante. E aí, quando eu recebi o contato para fazer a entrevista, eu nem acreditei. Porque eu falei, gente, a minha prova, imagino quantas pessoas foram melhores que eu tecnicamente. Mas eu acho que alguma coisa no texto que eu escrevi chamou a atenção ali. E eu fui para o processo de entrevista. Não passei naquele primeiro momento, foi em março de 2004. E aí, quando foi em outubro, eu fui chamada de novo. E entrei. Quando eu entrei, eram 25 pessoas nessa turma de treinamento. Eu me sentia o patinho feio. Todos, sem exceção, eram das 3 faculdades e todos tinham experiência em escritório de contabilidade. Então, toda vez que alguém, esses gerentes, supervisores iam lá dar o treinamento para a gente fazia uma breve apresentação. E aí todo mundo, não, que eu estudo no Mackenzie, que eu já tenho 1 ano em escritório contábil, que eu cuidava de tal parte, não sei o quê. Aí eu lá, patinho feio, ergui a mão, faço sumaré, nunca trabalhei em escritório contábil, mas estou aqui para aprender, estou aqui. E assim, realmente eu me sentia um pouco deslocada por isso, mas eu nunca me senti incapaz de me desenvolver ali dentro e ser tão boa quanto qualquer outro profissional Deloitte. E era isso que eu tinha na minha cabeça. Eu não tenho. Larguei atrás, então eu tenho que trabalhar mais. Então eu tenho que estudar mais. Então eu tenho que fazer mais porque eu vou chegar lá, né? E eu coloquei algumas metas na minha vida. E a Bárbara, que provavelmente vai ver esse vídeo também em algum momento, a Bárbara, ela era uma das gerentes que deu treinamento para a gente na época. E por isso eu volto a te dizer a importância da gente que está ali na linha de frente ter o cuidado com o outro. E tomar cuidado com o que a gente fala, porque às vezes a gente fala uma coisa sem pensar, sem perceber, mas o outro que está ouvindo, às vezes tem uma importância tão grande para ele, que é o que você falou no começo do nosso bate-papo. Às vezes alguém tá lá que vai se inspirar de uma conversa, ela contando da história dela, que ela tinha sido a primeira gerente mais jovem no outsourcing e tudo. Eu olhei para ela e falei, com a idade dela, eu vou estar na mesma cadeira. E aí ela sempre foi uma inspiração para mim, porque ela tocava projetos grandes, porque ela era, para mim, assim, uma inspiração. Uma profissional excelente. E a partir dela ali eu comecei a desenhar alguns passos na minha carreira, alguns próximos passos na minha carreira. E isso eu acho que é muito importante, a gente saber para onde a gente quer ir, determinar para onde a gente quer ir, não desistir, independente de onde você veio, independente do que você esteja vivendo agora, não desiste, não desiste. Acredita que você pode, acredita que você vai fazer diferente. E vai atrás. E vai atrás. Eu acho que isso, para mim, foi determinante na minha trajetória na Deloitte. Legal, bacana, Onde parabéns. eu ressalto. É um lugar que é nítido que você ama, né? Amo. Você vai levar para sempre no seu coração. E reforço que eu cresci junto com todos os meus pares que entraram ali comigo. Não fiquei para trás ou na frente. Crescemos juntos. Legal, isso é muito bom, positivo, né? E essas conexões continuam para a vida toda. Toda. Que é o mais importante. Toda. Esses laços que se constroem não se quebram jamais. E aí, você ficou 10 anos na Deloitte, é isso? Quase 10 anos. Depois você decidiu mergulhar em outros mares, como foi? Foi. Na verdade, eu saí da Deloitte, eu estava num momento assim, bastante intenso, acho que quem vive consultoria sabe disso. É intenso, né? E eu falei, não, eu quero um momento um pouco mais calmo para mim. Passei por algumas questões ali de saúde também, acho que estava trabalhando bastante, além às vezes do que eu devia. E tive essa questão de saúde que foi um pouco uma virada para mim. Eu falei, preciso desacelerar um pouco. E como Deus é perfeito em tudo que ele faz, eu não saía para fazer nem entrevista, né? Eu pensei que eu quero sair, mas eu não saía para fazer entrevista. Cheguei a receber alguns contatos.
Mas eu não falava, olha, eu não vou conseguir ir. Sempre tinha um problema, um cliente que estava com problema, então eu ia para o cliente, não ia para a entrevista, enfim. Eu recebi um convite para participar de um processo exatamente no andar de baixo da onde eu estava trabalhando. Você falou, vou ao banheiro. Foi mais ou menos isso. E aí foi que eu fui para a Bard, né? Eu fui a uma empresa de medical device que foi comprada pela BD posteriormente, e eu passei um ano lá na Bard. Nesse um ano, eu estava ali acalmando meu coração, repensando um pouco a rota, e aí foi que eu decidi ir para o Canadá estudar. Porque se tem algo na minha vida que sempre foi aí um desafio, foi o idioma, o inglês, justamente por toda essa questão, né? Então, lá no começo eu não conseguia por questão de recurso. Depois eu entro numa empresa que eu trabalhava muito, né? Eu trabalhava demais, então eu era trabalhando, indo para a faculdade. Quantas vezes eu fui para a faculdade, voltei para o escritório para entregar fechamento. Então, assim, foram quase 10 anos com um ritmo muito intenso. E eu comecei várias vezes estudar, e eu abandonava no meio do caminho. E eu contratei professor particular que ia lá na Deloitte, ficava na recepção me esperando, e muitas vezes eu não conseguia atender. Então, foi ali que eu falei, quer saber? Vou aproveitar esse momento da minha vida de calma, de estar repensando no que eu quero para minha vida e vou estudar. Decidi ir para o Canadá. Nessa época eu já era casada, inclusive. Saí do trabalho, deixei o marido no Brasil e fui. E eu falo que foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim, olhando só para mim, sabe? Foi um momento que eu me entreguei 100%, sem a pressão. Sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, capricorniana nata. E a questão do idioma para mim sempre era assim, para a empresa, era para o outro, não era para mim, né? Então eu tinha aquela pressão, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar, porque era para alguém. E ter ido sem a questão de vínculo de trabalho, para mim foi fundamental, sabe? De falar assim, eu estou indo para mim, por mim, só por mim. E foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que eu consegui avançar bastante. Eu falo, eu já fazia reportes em inglês, eu já recebia contatos em inglês, mas para mim falar era uma coisa muito difícil, muito difícil. Aliás, na Bard, eu acho que eu tive também um líder que foi o Dorival, que me contratou, que é marido da Bárbara, por sinal, que também eu acho que foi a primeira pessoa nesse universo corporativo que de verdade me apoiou com essa questão do idioma, sabe? De falar assim, Lu, cara, eu também passei por isso, vamos lá. Não, você vai falar, me dando dicas muito legais. Para mim isso fez muita diferença, muita diferença. E foi aí que eu acho que também me estimulou a querer mais falar, sabe? Querer estar ali por mim. E então eu acho que eu consegui perder um pouco essa trava de eu consigo falar. Para mim era inaceitável falar, desculpa, não entendi. Para mim era inaceitável, porque para mim falar para eu falar uma palavra como essa significava eu não ter entendido o idioma, e não o fato de talvez eu não ter entendido o conteúdo simplesmente que você quis me transmitir. Gente, em português a gente fala isso o tempo todo. A gente está num bate-papo e de repente, desculpa, eu não entendi. Você pode me repetir? Ou o que você quis dizer com isso? Né? Só que para mim, em inglês, isso era inadmissível. Então, eu acho que foi uma virada de chave importante na minha vida e que, inevitavelmente, impacta na minha carreira também. Né? Então, foi um momento incrível. E quando eu voltei para o Brasil, fiquei aí um tempinho, porque eu voltei, era final de ano, então também tirei esse tempo para mim um pouco, descansar. E no começo do ano, eu fui para a Adecco, onde passei os últimos 8 anos, né? E foi aonde eu também acendi a cadeira de CFO, também muitos aprendizados. A Adecco foi uma trajetória incrível na minha vida também. Que legal, nossa, uma trajetória linda mesmo, inspiradora e mostra para quem está assistindo que de fato, se você persiste, tem claro quais são seus objetivos, é possível alcançar. Não é fácil, né? Então, pô, vou sair do trabalho, vou para fora do país, vou deixar o esposo, todos esses algoritmos
são muito complicados de colocar na mesma balança, né? Você tem que negociar com a família, fazer a reserva financeira, se ausentar do trabalho, mas olhando a projeção, as possibilidades futuras em decorrência de um tema tão importante, como você mencionou, não para o outro, e sim para você, para a sua vida, para o seu bem, para o seu desenvolvimento. Então, de fato, muitas pessoas às vezes ficam com o foco integral no que o outro precisa, no que a companhia precisa. A companhia não precisa do seu inglês, ela já tem gente que fala inglês e as coisas vão acontecer como sempre aconteceram, né? Às vezes as pessoas falam, mas se eu não fizer, o que será da empresa? Vai ser tão bem sucedida quanto era sem você, ou o contrário, porque a empresa muitas vezes existe antes da sua chegada e vai existir depois, porque a gente tem um tempo limitado na Terra, né? Agora, quando você olha essa perspectiva do lado pessoal, olha, eu preciso desse tema, porque isso vai se fazer bem para mim, para o meu contexto, para minha história, para minha família, para os meus planos, muda tudo, né? Então, bacana que você trouxe esse aspecto aqui, que é um olhar diferente, é um olhar sobre uma ótica muito mais profunda do que geralmente a gente enxerga no dia a dia, né? E aí fica de inspiração para quem nos assiste. Se você está cometendo esse tipo de gatilho na sua vida, repensa, vê se de fato você está usando o argumento correto para ir atrás de um determinado objetivo. Isso é fundamental para você avançar. Isso é verdade. E aí o inglês então abriu portas para você, o idioma, esse desenvolvimento todo te ajudou? Com certeza, com certeza. Bom, o idioma sempre vai abrir portas. Então, se eu posso dar um conselho para quem está começando a carreira agora, foque no idioma, né? Acho que muitas vezes, talvez isso não seja uma coisa tão positiva assim, mas muitas vezes você não tem o técnico, mas o inglês te abre portas. Então, quando eu entrei na Deloitte, teve um gerente de techs que ele falava assim no treinamento para a gente: estudem inglês antes de fazer o meu MBA. E isso, para mim, ficou muito latente na minha cabeça por muitos anos. Tanto que eu fiz o inglês fora, voltei e fiz a minha MBA. Porque justamente eu tinha isso na minha cabeça. Sem dúvida nenhuma, o estudo continuado, né? Hoje se fala tanto disso, ele é fundamental na nossa vida. A gente precisa continuar estudando, até porque as coisas mudam muito rápido, né? E no nosso setor, a transformação está aí toda hora. Mas o idioma ele vai te abrir portas que a MBA não vai te abrir. Então, primeiro, estude, foque no teu idioma, tenha aí uma base do idioma, né? Dependendo do nível de carreira que você esteja ainda, tem uma boa base, tem um nível intermediário ali para você conseguir participar de uma entrevista, para você conseguir entrar em contato com um cliente, para você fazer um report. E aí sim, aí depois, quando você estiver com a carreira um pouco mais amadurecida, você vai fazer uma MBA, né? Até porque eu acho que a MBA vai te trazer, com maturidade, você consegue absorver melhor, né? Consegue trazer realmente para a tua vida aquilo que o MBA pode te trazer de melhor. E eu acho que você precisa estar com um pouco mais... não é uma questão de idade, gente, para ficar bastante claro, não é uma questão de idade, é uma questão de maturidade. Obviamente que eu acredito que com a idade a gente tende a ter vivenciado mais situações que nos traz experiências diferentes e que nos ajudam às vezes a passar por determinadas situações. Hoje eu, nos meus 40, talvez passe por situações que aos 25 eu não passaria da mesma forma. Por quê? Porque de lá para cá já vivi muita coisa, já passei por muitas situações que talvez me dê um pouco de maturidade para lidar com situações. Então, é nesse contexto que eu quero trazer, que eu acho que quando a gente vive algumas coisas na nossa vida, algumas experiências, a gente consegue absorver, às vezes,
um MBA, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado de formas diferentes. Sim, concordo com você. Acho que essa compreensão, não da idade, mas da maturidade, é fundamental para tudo na nossa Para vida, né? tudo. Muitas vezes a pessoa tem um aspecto muito maduro e vários outros com baixo nível de maturidade. E isso pode nos confundir, pode fazer com que pensemos que toda a nossa vida está num nível de maturidade muito alto. Então, essa autoanálise, essa compreensão do que você já tem uma maturidade alta, média ou baixa, é fundamental para você investir tempo, energia na busca, né, desses outros pontos. Bacana. E aí você se tornou CFO, que é o cargo tão desejado para quem trabalha na área financeira, né? A posição número 1 da área financeira. E isso com que idade? Com 37 anos. Uau, super jovem. 36 Super anos. jovem. 36 anos. E aí? Deu medo? Frio na assim, barriga né? não? E aí? Eu acho que é exatamente desse jeito. Olha, frio na barriga eu acho que sempre dá, né? Eu acho que toda vez que a gente vai assumir uma responsabilidade nova e a cadeira de CFO, ela é uma cadeira ingrata muitas vezes, né? Eu até costumo brincar que todo mundo pode fugir, menos o CFO. Porque no final das contas, tudo são os números. Então, se você aprova e deu certo, muito bem. Mas se você aprovou a mesma coisa e não deu tão certo assim, é porque você não previu. Então, é uma cadeira, às vezes, ingrata. E, sem dúvida nenhuma, é desafiador. Então, traz aquela insegurança. Mas, por outro lado, bom, quando eu fui para a cadeira de CFO, eu já estava 5 anos na ADECO. Primeiro ponto, acho que a ADECO foi uma outra empresa incrível na minha vida, onde eu aprendi demais, 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 demais. Tive uma equipe incrível. Eu acho que um dos principais desafios de formar uma equipe, e foi a primeira, talvez, dentro de uma empresa, efetivamente, porque eu tinha muitos desafios na Deloitte, mas, assim, a equipe, ela era composta pelos profissionais que estavam ali e muitas vezes eu não tinha nem muito poder de escolha, né? É assim, olha, o projeto é esse, as pessoas que a gente tem disponível essa aqui vai ser sua equipe. Você tem que se virar com o que você tem. E na Deco, não, foi a primeira empresa, efetivamente, né? Onde eu estava ali na linha de frente, como controller. E eu tinha uma equipe muito mais enxuta. A gente não tem aquela, olha, não, o projeto está apertado aqui, me dá uma pessoa a mais, né? Que a gente vive na consultoria. Então, eu tinha aquela equipe. E a gente tinha que fazer as coisas acontecerem com aquela equipe. Então, eu acho que foi um momento bastante desafiador para mim, como profissional. E eu tive pessoas incríveis na minha vida. Eu acho que ali eu me testei muitas vezes como líder. E eu acho que eu tive resultados muito positivos. Eu tenho bastante história para contar com relação a essas pessoas que a maioria delas, né, estão comigo até hoje na minha vida. E com relação à minha liderança, né, eu acho que o Guilherme Saziain foi o primeiro líder ali, ele era o CFO que assumiu logo um ano depois que eu cheguei. E foi um profissional incrível, que eu trabalhei por muitos anos. Foi um cara que eu admirei demais, admiro, não admirei não, né? Admiro ainda demais. E ele sempre acreditou em mim. E a gente construiu muita coisa boa juntos, sabe? E eu acho que isso é o que fica para a vida. E ele foi assumir um desafio no Chile. Então, quando ele foi assumir esse desafio no Chile, eu assumi a cadeira de CFO no Brasil. Então, primeiro ponto, eu tinha, lógico, as minhas inseguranças, mas inevitavelmente, quando a gente sai de uma cadeira de controller para uma cadeira de CFO, dentro da sua própria empresa, acaba que eu acho um pouco mais confortável. Porque, inevitavelmente, eu já conhecia bem o negócio. Eu sou aquela profissional que eu gosto de estar no negócio, então, gosto de pessoas, gosto de estar no negócio, então isso acho que me ajuda bastante. Então, eu conhecia muito bem o negócio.
Eu já tinha a minha equipe ali muito na minha mão, tudo funcionando já muito melhor. Lógico que com todos os desafios de uma empresa, nada é fácil, gente. Não acreditem, não é fácil as coisas, mas eu acho que eu estava num momento mais confortável. Embora estou contando tudo isso no meio de uma pandemia, porque foi em 2020 que isso aconteceu. Uau! Então, a gente, com todos os desafios de uma pandemia, mas inevitavelmente eu acho que esse outro lado me dava um certo conforto, né? Eu tinha muitas pessoas da empresa me apoiando, eu tinha o CEO me apoiando, então eu acho que os meus pares, né, a diretora jurídica, a Coralie, que sempre esteve do meu lado em tudo. Então, eu acho que quando você tem toda essa estrutura, você já conhece o negócio, você tem seus pares te apoiando, você tem seus líderes te apoiando, torna mais fácil, né? Por mais que você esteja com medo, né? Mas eu acho que a gente tem que muitas vezes eu fiz essa reflexão até quando eu fui assumir esse novo papel. Quando eu saí da cadeira de supervisora para gerente, eu fiquei desconfortável. Quando eu saí de um cliente X para um cliente Y, esse cliente era muito maior, muito mais desafiador, eu fiquei desconfortável. Eu fiquei. Quando eu saí desse universo de outsourcing para ir para uma empresa efetivamente, eu fiquei desconfortável. Fiquei. Então, tá tudo bem. É normal a gente, muitas vezes, sentar na cadeira e sentir que ela ainda não está tão confortável. Faz parte do amadurecimento, faz parte do crescimento. É você, mais uma vez, olhar para você e falar assim: eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu construí para chegar até aqui. Não cheguei aqui à toa. Tem toda uma história para ter chegado até aqui. Então, acredita. Acredita de novo, que dá certo. Boa. Essa crença interior, ela te permite continuar de pé. É isso. É isso, legal. E aí você cuidou da equipe, cuidou dos desafios e viu que era possível. E que com medo ou sem medo, o desafio estava nas suas mãos. É isso. Legal. E foi possível, Eu acho que a gente construiu muita coisa boa nesses 3 anos subsequentes. Que bacana. Aí você chega numa fase de vida que você tem uma carreira consolidada, muita história, muito conhecimento, e que normalmente profissionais com o teu gabarito começam a ascender para posições de, claro, ou pode ser outra cadeira de CFO, pode ser CEO, porque historicamente posições de CEO são ocupadas por diretores comerciais. Mas nas últimas décadas isso tem mudado significativamente, né? Os diretores financeiros têm competido bem aí com os diretores comerciais, porque de fato eles têm tanto conhecimento quanto ali, né? Tem o coração da companhia nas mãos. Então isso é bem interessante. E aí você começa a ficar numa posição que ou eu vou para presidente, ou eu vou para conselho de administração, vou entregar tudo isso que eu já aprendi num tom diferente, né, num tom de aconselhamento para outras companhias. E aí como é que você vê o futuro e toda essa sua bagagem e esse seu conhecimento aplicado hoje numa sociedade que carece tanto de governança, de sofisticação e de conhecimentos da área financeira que possam subsidiar o crescimento das companhias? Assim, de verdade, nesse momento, eu ainda não me vejo migrando para uma cadeira de conselho ou para uma cadeira de CEO. Eu acho que eu ainda tenho um caminho dentro da área financeira, né, para se consolidar ainda. Eu acho que eu ainda enxergo que, para mim, eu preciso ainda mais amadurecimento dentro dessa área, para aí sim eu poder desenhar este outro próximo passo. Legal. E eu acho que, assim, essa questão, realmente, existem várias pesquisas já voltadas para que muitos CFOs assumindo cadeiras de CEOs, mas eu acho que vai muito do perfil da empresa, né? Onde que a empresa quer colocar foco, o perfil desse CFO também, porque eu acho que também vem mudando muito o perfil do CFO.
eu escuto de muitas pessoas que às vezes eu tenho um perfil diferente, porque eu tenho um olhar humano, eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de trabalhar com as pessoas, não gosto daquele perfil de CFO que entra na sala e tá ali trancada e tá só olhando para números. Eu gosto de estar perto das pessoas, assim como eu gosto de estar perto da operação, entender o negócio, entender. E talvez esse seja um perfil que vá se desenvolver para uma cadeira de CEO no futuro, não sei. Justamente porque eu estou perto do negócio, eu gosto disso. Uhum. Mas eu ainda não sei. Eu acho que ainda é precoce isso, sabe? Para mim, pela forma que eu penso na minha carreira, eu acho que eu preciso amadurecer mais alguns anos nessa cadeira, me desafiar em mais algumas coisas dentro dessa área, para aí sim eu poder decidir o que eu vou almejar aí para os próximos passos. Legal. Porém, uma coisa importante que eu quero sim, e já tenho até feito alguns contatos, que eu quero começar a olhar é a parte de lecionar, porque realmente sempre foi algo que eu pensei na minha vida, a falta de tempo para conciliar isso, porque muitos profissionais atuam no mercado corporativo e são professores, mas para mim sempre foi difícil, porque eu sempre vivi um mundo bastante conturbado, é, corporativamente falando. Somado a isso, eu tenho meu pequeno de 7 anos também. Ah, que legal. Então, acaba que conciliar isso, ele ainda é novinho, ainda é bastante dependente, né? Tem muita coisa para construir aí ainda junto com ele. Então, acaba que não me dá tanta oportunidade de conciliar tantas coisas, né? Mas essa é uma parte que me apaixona bastante. Aliás, há não muito tempo atrás, eu estava conversando com meu marido sobre projetos de vida a longo prazo e falei para ele: eu penso, né, de realmente lá na frente estar 100% dentro de uma sala de aula. Aí ele olhou para mim: só você é a única pessoa que eu conheço na face da Terra que pensa. Eu tô aqui pensando, quando eu me aposentar, eu quero estar pescando. E você tá pensando no próximo trabalho. Falei, essa sou eu. Mas é algo que eu gosto. Assim como você falou de prazer em estar aqui no podcast, criando e conversando. Estar na sala de aula é algo que eu sempre gostei, sabe? Lá atrás, quando eu estava responsável pelos projetos, muitos alunos ali, né, do treinamento, chegavam para mim e falavam assim: poxa, Lu, você podia ser a minha professora nessa matéria, né? Olha, ou outros que vinham: Lu, vou ter prova sobre isso que você falou essa semana. Você não consegue fazer uma revisão comigo? E eu acho isso muito gostoso, eu acho essa troca muito legal. Então, isso é uma coisa que eu quero começar já, não no ritmo forte, né? Porque a vida não vai, corporativa não permite, mas de começar a olhar para esse universo. Isso é algo que eu quero sim incorporar na minha vida. Porque eu acho que enquanto a gente está no mundo corporativo, estar na sala de aula agrega bastante. Poder levar muitas coisas dessa vida corporativa para os alunos, eu acho que é uma troca importante. E essa troca com eles, eu acho que essa juventude tem tanta coisa para trazer para a gente, que eu gosto de ouvir, eu gosto de trazer. E vem os aprendizados com eles, e eu acho que essa troca não tem nada que nos ensine mais. Não tem nada que nos ensine mais. Que legal, muito bacana, Lu. Eu fico muito feliz de ouvir toda essa sua história, essa sua visão de mundo e essa sua maturidade em relação ao seu momento de carreira. E isso também nos traz essa reflexão, né? Às vezes o ímpeto, a vontade, o sonho, ele anda com uma velocidade maior, mais rápido do que o que de fato a gente precisa, né? Então, quando você tem essa compreensão e fala, não, eu preciso ainda fortalecer mais alguns aspectos, vivenciar algumas experiências antes de pensar no próximo passo, isso é importante, né? Para que você realmente realize aquilo que você tem se preparado, tem sonhado e que você vai impactar melhor a sociedade também e a empresa que você participa. Agora, visualizar lá na frente, talvez na sua terceira idade, não sei, dedicar-se integralmente a lecionar, isso só pode ser paixão verdadeira, né? Porque ninguém em sã consciência vai falar isso, exceto se você de fato ama muito, mas por todo o nosso bate-papo
ficou muito claro que você gosta de gente, gosta de estar com pessoas, gosta de ensinar. E eu acho que não tem uma área melhor do que a que você atua para ensinar as pessoas, ensinar os colegas de trabalho, os pares, os stakeholders sobre os temas que você lidera, que você participa. Então, muito bacana isso, e eu só tenho a desejar sucesso daqui para frente, porque não tenho dúvida de que terá muita coisa boa vindo por aí. Eu quero acompanhar cada vez mais de perto e ver aí as bênçãos que terão na sua vida através desse amor e paixão que você tem aí pela profissão. Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo e você já deixou várias mensagens de inspiração, vários conselhos e insights poderosos aqui para a turma, mas eu queria que você sintetizasse tudo isso que você vive e deixasse uma mensagem final aqui para a turma, com base naquilo que vem de dentro de você, do seu coração, do que a sociedade precisa, o que você recomenda que as pessoas busquem para também terem sucesso nas suas vidas. Eu acho que o principal é acreditem, né? Eu acho que a gente vive hoje uma sociedade que fala muitos nãos, né? Por questões de gênero, por questões de idade, por questões raciais, por tantas razões, a gente recebe tantos nãos, e eu acho que o principal é acreditar, né? Acredita que você pode, acredita no que você quer, olha lá no fundo do coração e fala assim, o que eu quero? E não deixa ninguém dizer não. Não deixa ninguém dizer não. Porque você pode. Muito bom. É com esse você pode que a gente encerra nosso bate-papo, um bate-papo inspirador, um bate-papo motivacional e que mostra claramente que é possível, que todos nós temos a possibilidade de alcançar aquilo que a gente deseja, desde que nós nos coloquemos na busca constante e incessante do conhecimento, da luta, da execução, com qualidade, com amor, com paixão, com brilho nos olhos, que é o que a gente vem falando desde sempre. Então, Lu, muito obrigado pela gentileza, por você predispor aí um tempinho da sua agenda, que poderia estar com seu pequeno, com seu esposo, mas veio aqui para compartilhar a sua história. Eu tenho certeza que assim como eu fui impactado, pessoas que nos assistem, pessoas que vão nos assistir, serão também impactadas pela sua história. E fica aí a mensagem, você pode. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer estar aqui contigo. Bom, só tenho a te agradecer. Que isso, obrigada. Uma honra. Obrigado a você também que nos acompanha em mais um episódio. Se você acredita que esse episódio pode impactar a vida de pessoas do seu relacionamento, pega o link, compartilha aí via WhatsApp, LinkedIn, enfim, compartilha com todas aquelas pessoas que podem e precisam de uma mensagem de ir adiante, de que você também pode. Meu muito obrigado, até quarta-feira que vem e até mais. Tchau, tchau.